Olá pessoal, eu sou a Carol Sintra, especialista em carreira e atuo na área de recrutamento e seleção há mais de 7 anos. E vendo o quanto as empresas tinham necessidade de entender mais essa área, de profissionais que entendem mais dessa área, decidi criar o Você Recrutador. E hoje eu vou falar com vocês sobre os principais erros cometidos em uma entrevista de emprego, para você não cometer quando for conduzir uma entrevista, hein? Que eu gostaria de conversar com vocês é não ter clareza sobre quais são as competências comportamentais e habilidades exigidas para vaga. Então eu já tive a experiência aí de fazer entrevistas com outros profissionais que chegavam na entrevista perdidos, não entendiam da área, não entendiam quais competências estavam procurando e acabavam fazendo perguntas sem sentido, acabavam não avaliando o que é importante. Então existem perguntas que às vezes são padrão para aquela oportunidade. Por exemplo, vá que é uma oportunidade que a pessoa precisa de uma condução própria para ir ao local. Se você não tiver isso bem claro para você e anotado e observar, você pode acabar esquecendo de perguntar e isso se torna relevante. Ou, por exemplo, a pessoa ter um Excel avançado, algum idioma, alguma língua avançada e você precisar fazer esses questionamentos para ela durante a entrevista. Se você não deixar isso bem claro para você, pode acabar passando batido. Como também comportamentos. Às vezes você precisa observar algum comportamento, entender mais sobre comportamentos. Se não tiver claro para você quais são os comportamentos esperados daquele perfil, você não vai conseguir fazer boas perguntas e vai acabar deixando para lá o que é super importante para entender naquele momento com o candidato. Por isso, deixe muito bem alinhado entre o requisitante da vaga, a pessoa que está contratando e você o que precisa para aquele perfil de contratação. E deixando bem alinhado, você consegue fazer aí um script ou aí observar o que você precisa e não deixe jamais de anotar o que é importante ser perguntado, porque senão você vai acabar esquecendo de trazer aí coisas importantes dentro da entrevista. Outra questão que acontece também muito relacionada a esse perfil é você não ter claro o que você está observando no candidato. E aí você acaba fazendo perguntas sem sentido, que não são relevantes para aquela vaga ou para aquele perfil e acaba perdendo só o seu tempo e o tempo do candidato. Por isso é importante ter muita clareza quando você for fazer uma entrevista. Precisa estar muito claro o que você quer observar na pessoa para você poder fazer as perguntas certas para aquela pessoa. Se aquilo não for relevante, for só uma curiosidade sua ou algo que não tem a ver com o processo, não pergunte. Não faz sentido você entender isso naquele momento se ele não tem nada a ver com a oportunidade. Outra questão super importante que eu já vi muitos profissionais fazerem e muitos candidatos já me relataram que passaram por isso, é fazer perguntas íntimas demais para o candidato. Se de fato isso não for relevante para você, você não precisa entender um trauma que aconteceu na vida do candidato, ou porque ele fez a opção Y ou X, não entre na intimidade do candidato. Caso você sinta a necessidade de fazer alguma pergunta mais íntima, ou que talvez ele saia do âmbito profissional, pergunte para o candidato sobre a questão e fale para ele. Se você sentir a vontade de me responder, tudo bem. Se não sentir, ok também. E aí o candidato vai entender se para ele aquilo é confortável ou não é. Você pode ter certeza que tendo esse respeito pelo candidato, ele também vai ter muito respeito por você e o processo, a entrevista vai fluir muito bem. Outro erro muito comum que os recrutadores cometem, ou também quem está conduzindo a entrevista, às vezes o empreendedor, o empresário, a liderança, é não analisar o currículo ou as informações que você tem em mãos antes de fazer a entrevista. Então chega lá e pergunta tudo que já estava dito ou tudo que já estava óbvio. Então, para não perder tempo com isso, analise o currículo do candidato, veja mesmo o que é importante perguntar que não está claro ali, traga aí questões que não estão escritas ou que o candidato não passa para você em etapas anteriores. Estude sobre o seu candidato. Outra questão muito importante que acontece muito às vezes em entrevista de emprego é o recrutador ou a liderança chegar querendo fazer uma pressão ali no candidato para ver como que ele vai se portar sob pressão. Gente, isso não é legal, isso não vai fazer a entrevista fluir. Então, leve o bate-papo numa boa, converse com ele tranquilamente, o que também tem muito a ver com um outro erro que eu ia falar, que é que muitas pessoas se colocam como superior. Vamos parar com essa síndrome de se achar superior ao candidato? Não, ali você está fazendo seu trabalho e ele também está fazendo o trabalho dele naquele momento, que é conseguir uma oportunidade. Então vocês ambos estão equivalentes
e não tem um mais baixo, um mais alto que o outro. Vocês ali estão para bater um papo e para juntos chegarem na melhor solução. Um outro erro que acontece muito também é não deixar tempo suficiente para as entrevistas. Então, colocar uma muito atrelada à outra. A gente sabe, né, que vida de recrutador a gente tem agenda super apertada, mas se você entender que aquela entrevista vai gastar um tempo maior, deixa um tempinho de sobra ali, que se às vezes acontece um imprevisto, né, você precisa começar mais tarde, ou às vezes a conversa ali flui, você quer entender mais detalhes, né, e acaba interrompendo no meio do caminho, porque você já tem outro em seguida, né? Ou acaba atrasando outro, que também não é legal. O atraso, você precisa ser pontual aí nos seus processos seletivos. Então, deixe um tempo considerável em relação àquela entrevista que você vai fazer, que você acha que vai ser confortável para você e para o candidato. Pessoal, então esses são os principais erros. Claro que existem mais erros, mas eu trouxe aí os principais, os que mais aparecem, o que a minha experiência eu consegui observar. E claro que já cometi alguns deles, né? E aí ao longo da carreira a gente vai entendendo o que não é legal, o que precisa ser modificado. E eu tô trazendo para vocês para ajudar aí você a alavancar a sua carreira e não cometer esses erros. Não se esqueça então de se inscrever no meu canal, dar o joinha, o like aí no vídeo e se inscrever aí na minha lista VIP que tá aqui na descrição. Na minha lista VIP eu mando conteúdos super legais, atuais, com a vida do recrutador para te ajudar na sua carreira.